Reflexões sobre Salmos, por C.S. Lewis, capítulo 3. A morte em Salmos. De acordo com minha diretriz de considerar em primeiro lugar o que é menos atraente, devo agora prosseguir para a justiça própria em muitos dos salmos. Mas não podemos lidar com isso adequadamente até que alguns outros assuntos tenham sido examinados. Volto-me antes para um tópico muito diferente. Nossos antepassados parecem ter lido os Salmos e o restante do Antigo Testamento com a impressão de que seus autores os escreveram com uma compreensão bastante completa da teologia cristã, apenas com a exceção principal de que a encarnação, que para nós é algo registrado, foi para eles algo predito. De forma mais específica, eles raramente duvidavam, em geral eles criam, que os antigos autores estivessem, assim como nós, preocupados com uma vida além da morte, que temiam a condenação e esperavam a alegria eterna. Em nossa própria versão do livro de oração, e provavelmente em muitas outras, algumas passagens deixam essa impressão quase irresistível. Assim, em Salmos 17:14, lemos sobre homens mundanos que se fartam dos bens terrenos. O leitor cristão inevitavelmente lê nisso, e Coverdale, o tradutor, obviamente também o fez, o contraste de Nosso Senhor entre o homem rico, que teve suas coisas boas aqui, e Lázaro, que as teve no futuro. O mesmo contraste que está implícito em Lucas 6:24. Ai de vós, ricos, pois já recebestes a vossa consolação. Mas os tradutores modernos não podem encontrar nada parecido no hebraico real. Na realidade, essa passagem é apenas uma das maldições que consideramos no capítulo anterior. Em Salmos 17:13, o poeta ora a Deus para derrubar, no Dr. Moffat esmagar, os ímpios. No versículo 14, ocorre-lhe um refinamento. Sim, esmaga-os, mas primeiro deixa-os se fartarem dos bens terrenos. Mata-os, mas primeiro dá-lhes maus bocados enquanto estiverem vivos. Mais uma vez, no Salmo 49 temos: nenhum deles pode redimir seu irmão, pois custa muito a remissão das suas almas, e ele não a efetuará jamais. Quem não pensaria em uma referência à obra redentora de Cristo? Nenhum homem pode salvar a alma de outro. O preço da salvação é tal que somente o Filho de Deus poderia pagar. Como diz o hino, não havia outro suficientemente bom para pagar o preço. O próprio fraseado de nossa versão reforça o efeito. O verbo redimir, que, fora do negócio de penhores, agora é usado apenas em sentido teológico, é no pretérito sentido de custo. Não teve custas, mas a remissão custou mais, de uma vez por todas, o Calvário. Mas, aparentemente, o poeta hebreu quis dizer algo bem diferente e muito mais comum. Ele quis dizer apenas que a morte é inevitável. Como o Dr. Moffat traduz: ninguém pode comprar a si mesmo. Ninguém pode comprar de Deus por um preço. O resgate da alma é muito caro. Uma vida que nunca terminará. Neste ponto, posso imaginar um amante vitalício de Salmos exclamando: ó, ao diabo os grandes eruditos e tradutores modernos! Não vou deixar que estraguem toda a Bíblia para mim. Pelo menos, deixem-me fazer 2 perguntas. Número 1. Você não está espichando o braço da coincidência um pouco longe demais ao me pedir para acreditar que, não uma, mas 2 vezes, no mesmo livro, um mero acidente,
traduções erradas, manuscritos ruins ou sei lá o que, teria imitado com tanto sucesso a linguagem do cristianismo? Número 2. Você quer dizer que os significados antigos que sempre atribuímos a esses versículos simplesmente têm de ser descartados? Ambas as questões serão consideradas em um capítulo posterior. Por ora, direi apenas que, a segunda pergunta, minha resposta pessoal é um confiante não. Volto ao que acredito serem os fatos. Parece bastante claro que, na maior parte do Antigo Testamento, há pouca ou nenhuma crença em uma vida futura. Certamente, nenhuma crença que seja de alguma importância religiosa. A palavra traduzida como alma em nossa versão de Salmos significa apenas vida. A palavra traduzida como inferno simplesmente significa a terra dos mortos, o estado de todos os mortos, bons e maus, Sheol. É difícil saber o que um antigo judeu pensava acerca do Sheol. Ele não gostava de pensar nisso. Sua religião não encorajava a pensar nisso. Nada de bom poderia vir de pensar nisso. O mal, sim, era uma condição a partir da qual se acreditava que pessoas muito más, como a feiticeira de Endor, 1 Samuel 28, eram capazes de conjurar um fantasma. Mas o fantasma não lhe contava nada sobre o Sheol. Era chamado apenas para lhe contar coisas sobre nosso próprio mundo. Ou ainda, se você se permitir um interesse doentio no Sheol, pode se ver atraído para uma das formas vizinhas de paganismo e comer os sacrifícios dos mortos. Salmos 106 e 28. Por trás de tudo isso, é possível discernir uma concepção, não especificamente judaica, mas comum a muitas religiões antigas. O Hades grego é o exemplo mais familiar para as pessoas modernas. Hades não é céu nem inferno, é quase nada. Estou falando das crenças populares. É claro que filósofos como Platão têm uma doutrina distinta e positiva da imortalidade. E é claro que os poetas podem escrever fantasias sobre o mundo dos mortos. Essas, com frequência, têm tanto mais relação com a verdadeira religião pagã do que as fantasias que podemos escrever sobre como outros planetas têm relação com a verdadeira astronomia. Na verdadeira crença pagã, não valia a pena falar sobre Hades, o mundo de sombras, de decadência. Homero, provavelmente muito mais próximo das crenças reais do que os poetas posteriores e mais sofisticados, representa os fantasmas como tolos. Eles algaraviam coisas sem sentido até que algum homem vivo lhes dê sangue sacrificial para beber. Como os gregos se sentiam a esse respeito em seu tempo, é mostrado de forma surpreendente no início da Ilíada, em que Homero diz sobre homens mortos em batalha que a alma deles foi para o Hades, mas os próprios homens foram devorados por cães e aves carniceiras. É o corpo, inclusive o corpo morto, que é o próprio homem. O fantasma é apenas uma espécie de reflexo ou eco. Às vezes, tem-me passado pela cabeça o impulso sombrio de me perguntar se tudo isso era, de fato, verdade, que o destino meramente natural da humanidade, o destino da humanidade não redimida, é apenas isto: o desintegrar-se da alma como o do corpo, tornar-se um sedimento psíquico ininteligente. Se assim for, a ideia de Homero de que apenas uma bebida de sangue sacrificial pode restaurar um fantasma à racionalidade seria uma das mais impressionantes entre muitas expectativas pagãs da verdade. Tal concepção, vaga e marginal até mesmo no paganismo,
torna-se mais forte no judaísmo. O Sheol é ainda mais escuro, mais profundo do que o Hades. Fica a 1000 milhas de distância do centro da religião judaica, especialmente em Salmos. Eles falam do Sheol, ou inferno ou abismo, da mesma forma que um homem que fala de morte ou túmulo não acredita em nenhum tipo de estado futuro. Um homem para quem os mortos estão simplesmente mortos são nada e não há mais nada a ser dito. Em muitas passagens, isso fica bem claro, mesmo em nossa tradução, para todo leitor atento. O mais claro de todos é o clamor em 89:47. Lembra-te de quão curta é a minha existência. Para qual vaidade criastes todos os filhos dos homens? Todos nós chegamos a nada no final. Portanto, certamente que o homem anda como uma aparência. Os sábios e tolos têm o mesmo destino. Uma vez morto, o homem não mais adora a Deus. Porventura te louvará o pó? Porque na morte não há lembrança de ti. A morte é a terra do esquecimento, e nela não apenas as coisas mundanas, mas todas as coisas são esquecidas. Quando um homem morre, perecem os seus pensamentos. Todo homem irá ter com a geração de seus pais que não mais verão a luz. Ele vai para uma escuridão que nunca terá fim. Em outros lugares, é claro, soa como se o poeta estivesse orando pela salvação da própria alma no sentido cristão. Quase certamente ele não está. Em 33, tu trouxestes minha alma do inferno, significa, tu me salvastes da morte. Os laços da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim, significa, a morte estava armando laços para mim. Eu sentia a angústia de um homem que morria. Ou, como diríamos, eu estava às portas da morte. Como todos sabemos pelo Novo Testamento, o judaísmo mudou muito a esse respeito no tempo de Nosso Senhor. Os saduceus mantiveram a antiga visão. Os fariseus e, aparentemente, muitos outros criam na vida do mundo vindouro. Quando e por quais estágios, e sob Deus, de quais fontes, essa nova crença se insinuou, isso não faz parte do nosso assunto atual. Estou mais interessado em tentar compreender a ausência dessa crença em meio ao intenso sentimento religioso no período anterior. Para alguns, pode parecer surpreendente que Deus, tendo revelado tanto de si mesmo a esse povo, não lhe tenha ensinado isso. Agora, isso não me surpreende. Por um lado, havia nações próximas aos judeus cuja religião estava predominantemente preocupada com a vida após a morte. Ao ler sobre o Egito Antigo, tem-se a impressão de uma cultura na qual o principal objetivo da vida era tentar garantir o bem-estar dos mortos. Parece que Deus não queria que o povo escolhido seguisse esse exemplo. Podemos perguntar por quê. É possível que os homens se preocupem demais com o seu destino eterno? Em algum sentido, por mais paradoxal que pareça, devo responder sim, pois me parece que a verdade é que a felicidade ou a miséria além da morte, tão apenas em si mesmas, nem sequer são assuntos religiosos. Um homem que acredita nelas, claro, será prudente em procurar uma e evitar a outra, mas isso não parece ter mais a ver com religião do que cuidar da saúde ou economizar dinheiro para a velhice. A única diferença aqui é que as apostas são muito mais altas, e isso significa que, concedida uma convicção real e firme, as esperanças e as ansiedades despertadas são avassaladoras. Mas elas não são mais religiosas por essa razão. São esperanças por si mesmas,
ansiedades por si mesmas. Deus não está no centro. Ele é importante apenas por outra coisa. De fato, tal crença pode existir sem uma crença em Deus. Os budistas são muito preocupados com o que acontecerá com eles após a morte, mas não são, em nenhum sentido verdadeiro, teístas. Certamente, portanto, é bem possível que, quando Deus começou a se revelar aos homens para lhe mostrar que Ele e nada mais é o verdadeiro objetivo deles e a satisfação de suas necessidades, e que Ele tem direito sobre eles simplesmente por ser o que Ele é, independentemente de qualquer coisa que possa conceder ou negar, tenha sido absolutamente necessário que essa revelação não começasse com qualquer sugestão de bem-aventurança ou de perdição futuras. Elas não são o ponto certo pelo qual começar. Uma crença efetiva nelas, se vier cedo demais, pode até tornar quase impossível o desenvolvimento, chamemos assim, do apetite por Deus. Esperanças e medos pessoais, obviamente muito estimulantes, entrariam em primeiro lugar. Mais tarde, quando, após séculos de treinamento espiritual, os homens aprenderem a desejar e a adorar a Deus, a suspirar por Ele, como a corça anseia por águas correntes, essa é outra questão. Pois então, aqueles que amam a Deus desejarão não apenas desfrutá-lo, mas também regozijá-lo para sempre e temerão perdê-lo. E é por essa porta que uma esperança verdadeiramente religiosa do céu e o medo do inferno podem entrar como corolários de uma fé já centrada em Deus e não como coisas com qualquer peso independente ou intrínseco. É até discutível que, no instante em que céu deixa de significar união com Deus e inferno deixa de significar separação dele, a crença em qualquer um deles seja uma superstição maliciosa, pois nesse momento temos, por um lado, uma crença meramente compensatória, uma sequência da triste história da vida na qual tudo dará certo, e por outro, um pesadelo que leva os homens a hospícios ou os torna perseguidores. Felizmente, pela boa providência de Deus, é muitíssimo difícil manter uma crença forte e firme desse tipo egoísta e subreligioso, e talvez só seja possível para aqueles que são ligeiramente neuróticos. A maioria de nós acredita que a crença na vida futura só é forte quando Deus está no centro dos pensamentos, que se tentarmos usar a esperança do céu como compensação, até mesmo para a miséria mais inocente e natural, a do luto, ela se desfará. Ela pode, nesses termos, ser mantida apenas por esforços árduos de uma imaginação controlada, e nós sabemos no coração que a imaginação é nossa. Quanto ao inferno, muitas vezes fiquei impressionado ao ler os sermões de fogo do inferno de nossos teólogos mais antigos, com os esforços desesperados que eles fazem para tornar esses horrores vívidos a seus ouvintes, com o espanto de que os homens, com tais horrores pairando sobre si, possam viver tão descuidadamente quanto aqueles ouvintes. Mas talvez não seja realmente algo espantoso. Talvez os teólogos estejam apelando, no nível da prudência egocêntrica e do terror egocêntrico, a uma crença que, nesse nível, não pode realmente existir como uma influência permanente da conduta. Embora, claro, possa ser elaborado por alguns minutos ou mesmo horas de empolgação. Tudo isso é apenas a opinião de um homem e pode ser indevidamente influenciada por minha própria experiência, pois eu já disse isso em outro livro, mas a repetição é inevitável,
tive permissão por um ano inteiro para crer em Deus e tentar, de alguma forma trôpega, obedecer-lhe antes que qualquer crença na vida futura me fosse dada. E aquele ano sempre me parece ter sido de muito grande valor. Portanto, talvez seja natural que eu suspeite de um valor semelhante nos séculos durante os quais os judeus estiveram na mesma posição. Outros pontos de vista, sem dúvida, podem ser adotados. É claro que, entre os judeus antigos, assim como entre nós, havia muitos níveis. Eles não eram todos, talvez nenhum deles o tempo todo, desinteressados, assim como nós. O que então preencheu o lugar que mais tarde foi ocupado pela esperança do céu, muitas vezes, temo, desejado principalmente como uma fuga do inferno, foi, naturalmente, a esperança por paz e fartura na terra. Isso em si era não menos, mas também não mais, sub-religioso do que os cuidados prudenciais com o mundo vindouro. Não era tão pessoal e egocêntrico quanto nossos próprios desejos de prosperidade terrena. O indivíduo, como tal, parece ter sido menos consciente de si mesmo, muito menos separado dos outros, naqueles tempos antigos. Ele não distinguia tão nitidamente sua própria prosperidade daquela que tinha a nação e, especialmente, tinham seus próprios descendentes. Bênçãos sobre a posteridade remota de alguém eram bênçãos sobre si mesmo. De fato, nem sempre é fácil saber se quem fala em um salmo é o poeta individual ou o próprio Israel. Suspeito que às vezes o poeta nunca tenha levantado essa questão. Mas estaríamos muito enganados se supuséssemos que essas esperanças mundanas eram a única coisa que havia no judaísmo. Elas não são o fator característico dele, o fator que o diferencia da religião antiga em geral. E observe aqui as estranhas veredas pelas quais Deus conduz seu povo, século após século, por golpes que nos parecem impiedosos, por derrotas, deportações e massacres. Martelava-se nos judeus que a prosperidade terrena não é de fato a recompensa certa ou mesmo provável de ver Deus. Todas as esperanças foram frustradas. A lição ensinada no livro de Jó foi severamente ilustrada na prática. Tal experiência certamente teria destruído uma religião que não tinha outro centro senão a esperança de paz e fartura, com cada homem assentado debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E é claro que muitos caíram. Mas o surpreendente é que a religião não foi destruída. Em seus melhores representantes, ela se tornou mais pura, mais forte e mais profunda. Ela está sendo, por essa terrível disciplina, dirigida cada vez mais ao seu centro real. Esse será o assunto do próximo capítulo.